Aguenta ou pede para chamar a mamãe. Mas dessa vez não vai dar para chamar a mamãe não, viu? Porque nessa semana aconteceu uma situação muito desagradável, galera. Muito desagradável. O voo que partia da Índia, né? Ele fez uma aterrissagem, né? Ele aterrissou e aconteceu uma colisão de explosão. Nesse voo tinha 242 passageiros, sendo que uma pessoa sobreviveu. É o indiano naturalizado inglês. O nome dele é Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos. Dessa vez não deu para chamar a mamãe, não deu para chamar nada. Ele morreu, não, ele sobreviveu num acidente sem muita explicação. Ele estava, esse assento aqui, o assento onde ele estava sentado, o assento 11A. Esse assento ele fica próximo da asa com as turbinas do avião. Eu sinceramente fico me perguntando como foi que ele sobreviveu, viu? Porque as asas, ao se chocarem com o chão, ela explode na hora, entendeu? Explode na hora. Então a cadeira fica logo em frente à asa esquerda do avião, na fileira da emergência. Parecia impossível, mas pouco depois que a notícia do acidente de um voo da Air India na cidade de Ahmedabad se espalhou, um vídeo começou a circular nas redes sociais mostrando um homem caminhando, ele caminhando normal, ele nem fratura ele teve, entendeu? Então o presidente da Índia, o Narendra Modi, se solidarizou, né, com as vítimas, né, com a Air India, né, aviação. E o que vai explicar tudo isso aí é a caixa preta, né, do avião. Vai explicar o motivo, né, que fez o avião, fez acontecer essa tragédia, né. Essa tragédia no pouso, né, na aterrissagem, né. E o seu Ramesh tem que agradecer muito, ir para um templo hinduísta, né? E agradecer muito, viu? Porque ele nasceu de novo. É um senhor de 40 anos, né? Não aconteceu nenhuma fratura com ele, nada. E lá na Índia é uma população que 80% da população segue o hinduísmo, 14% o islamismo, 3% o cristianismo, 2% o sikhismo, 1% o budismo e 0,41% o jainismo e 0,65% outras crenças, né? Tudo misturado. A Índia é um país de uma cultura forte, né? De etnias, entendeu? E bastante religiosos, eles são bastante religiosos. O hinduísmo, ele é a religião principal da Índia, né? Segundo o hinduísmo, os seres humanos morrem e renascem várias vezes ao longo de muitas vidas. E aí tem, né, eles cultuam os animais, né, e tudo, né? Mas assim, eu já viajei de avião, eu sei como é que é, e quando o avião pousa, vai fazendo a aterrissagem, dá aquele medo assim na gente, sabe? A gente fica com medo porque parece um mini terremoto assim, sabe? Mas depois que ele pegou ali a estabilidade no chão, aí fica tranquilo. É coisa de minutos para chegar no aeroporto.
Então o Ramesh, ele foi a única pessoa que sobreviveu e não teve nenhum ferimento grave, né? Não teve nenhum ferimento grave. Vamos aqui a mais notícia aqui, ó. Ele estava, o avião é o Boeing 787-8, que ele tinha um destino para Londres. Ele estava viajando para Londres, entendeu? E aí, infelizmente, aconteceu isso. E o avião, ele caiu numa área residencial, né, com escola, prédio, isso e aquilo, e acabou ferindo outras pessoas, entendeu? Aí a gente tem essa tecnologia toda, tem, né, esses estudos constantes, mas a gente não tem a segurança 100%, né, porque a tecnologia, ela não oferece a segurança 100% do ser humano, né? O ser humano, ele acredita muito na tecnologia, né? Até como uma crença, né? Mas não é assim. A tecnologia, ela não livra 100% do ser humano, não. E esse avião, ele foi recém-lançado, né? Todo pronto para voar, né? Com todas as garantias, né? E tudo, né? Mas tá aí, ó. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. O que aconteceu foi isso aí, uma tragédia em larga escala de uma situação instável, né? No território indiano, né? No aeroporto de Ahmedabad. Então, assim, o avião colidiu com um alojamento usado por médicos, né? E outras, a parte urbana, né, da cidade da Índia, né? Ó. Enquanto isso, ó. Então ia pessoas de várias nacionalidades, né? Pessoas a trabalho, pessoas a viagem, turista. E assim, é muito difícil você entender esse milagre, é muito difícil entender esse milagre. Isso é coisa de Deus mesmo. Não tem outra explicação. Você entender um milagre desse é coisa de Deus. Só Deus para explicar um milagre desse. Só Deus mesmo. Porque o avião saiu até do radar. Eu vi aqui um noticiário, né? Até do radar saiu. E não conseguiu voar muito alto. Entendeu? E assim, a mídia ocidental ainda achou que era ou fato ou fake, a pergunta, né? E aí o jornal Hindustan Times disse que se levantou e ele saiu correndo. Foi entrevistado no hospital e disse que se levantou e saiu correndo. Até a última atualização desta reportagem, autoridades locais não haviam confirmado se o homem era um dos passageiros, né? O britânico de origem indiana, Vishwas Kumar Ramesh, de 40 anos, foi apontado como sobrevivente do acidente aéreo com o Boeing 787, com 242 pessoas a bordo, ocorrido nesta quinta-feira 12, em Ahmedabad, no oeste da Índia. Até a última atualização desta reportagem, autoridades locais não haviam confirmado se o homem de fato era um dos passageiros do avião. Porque onde ele estava sentado era perto da asa e da turbina. Então, como eu disse lá no vídeo no começo, né, que a asa e a turbina, ao se chocar no avião, ela provoca uma colisão de explosão. Então, cara, foi um milagre mesmo. Foi um milagre, assim, isso repercutiu em toda a imprensa internacional, né? Vai levantar vários estudos da cadeia aérea, né, de aviação, né, para entender esse episódio, né, entender o porquê que aconteceu isso, como foi que aconteceu isso e qual motivo justificativo aconteceu isso, se foi estrutural ou se foi em outros meios, entendeu?
Repetindo de novo, um acidente causado na cidade de Ahmedabad, na Índia, no oeste da Índia, na qual o Boeing 787, com 242 pessoas a bordo, sofreu, ao aterrissar, a viagem era para Londres, ao aterrissar no chão, sofreu uma colisão de explosão em que uma pessoa com o nome de Vishwa Ramesh teve a sua vida livramento, teve um livramento na sua vida, né? Se livrou da morte. E aí até um parente dele morreu, que estava vizinho a ele, entendeu? Então assim, é triste, a gente lamenta, né, pela morte das pessoas, né? A gente até o momento não sabe explicar, porque a gente não tem informações oficiais em relação a essa situação. A caixa preta como um dispositivo eficaz e que vai identificar, rastrear as causas desse acidente. Acredito que em breve essas informações estejam em nossas mãos para a gente repassar para vocês. Mas se você duvida de milagre, realmente milagre existe, viu? Milagre realmente existe. Não importa a religião que você tenha fé, que você acredita, mas o milagre, ele realmente existe na vida. Porque de 242 pessoas, uma pessoa se salvar e perto de uma asa, é um milagre grande, cara. É um milagre muito grande. Aí só Deus mesmo para explicar tudo isso. Ramesh, levante as mãos para o céu, porque você nasceu de novo, meu amigo. Você nasceu de novo. Indiano naturalizado inglês, você nasceu novamente, viu? O homem tinha hematomas no rosto e no cavanhaque. E no jornal Hindustan Times publicou uma entrevista com Ramesh, que teria sido levado de ambulância ao hospital após um acidente. Ele afirmou que o desastre ocorreu cerca de 30 segundos. Ele disse que não se lembra de nada. Isso foi muito rápido. Né? Foi muito rápido. Quando ele foi ver, o avião já estava em chamas e ele já tinha saído do avião. E infelizmente as pessoas morreram, né, carbonizadas, né, porque foi uma explosão pesada. Ele disse que o barulho foi muito alto e o avião caiu. Foi tudo muito rápido. Quando ele se levantou, havia corpos ao redor dele. Já havia corpos, quer dizer, foi um milagre mesmo. Ele estava dentro do avião, cara. Quer dizer, com a explosão se estendendo ao redor, parecia que ele estava dentro de um escudo, uma coisa assim, uma coisa para defender ele, um escudo de Deus, porque esse cidadão, ele nasceu de novo. Você pode dizer que ele nasceu novamente e foi no país dele, na Índia, que poderia ser um desastre para ele. Infelizmente foi para as 241 vítimas que estavam a bordo, com ele 242, né? O piloto foi o primeiro a morrer, né? O bico do avião, né, colidiu no chão, foi o primeiro a morrer. Aí veio de ordem, assim, de frente para trás, né? Eu não sei, é incrível, cara. Parecia que ele tava com, não sei, um escudo magnético, uma coisa assim, porque se livrar de um acidente desse não é para todo mundo não. E caiu numa situação assim, residencial, urbana, né? Entendeu? Está dizendo aqui, ó, ele estava desorientado com vários ferimentos por todo o corpo, mas ele parece estar fora de perigo. Pelas redes sociais, postagens compartilharam um vídeo de um homem com ferimento no rosto andando perto do local da queda do avião. Foi por isso que a galera achou que era fake. Entendeu? Porque ele estava tranquilo. Né? Ele estava tranquilo. Porque no mínimo aí era para ter partido ele no meio, ele ter ficado carbonizado uma mão, um braço, não sei. Ele saiu praticamente, não intacto, mas ele saiu praticamente intacto, cara. Ele saiu praticamente intacto desse perigo.
Então, se você olhar aqui o resumo, como foi o resumo aqui? O resumo foi Vishwas Kumar Ramesh, indiano naturalizado inglês, do assento 11A, no avião Boeing 787. Foi o único que se salvou durante uma tragédia no Boeing 787. 241 pessoas morreram. 241 pessoas morreram. Ele foi o único. Então, galera, é isso. Milagres existem. Mas dessa vez não deu para chamar a mamãe. Galera, se inscreve aqui no canal. Compartilha. Comenta. Assim você ajuda a gente a trazer notícias para cá. Muito obrigado e uma boa tarde.